E aí, galerinha do Face, tudo bem? Bom domingo a todos. Eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco de preconceito e intolerância, que é algo que está em alta nesse momento, principalmente aí em toda essa crise política. Nós tivemos uma aula na sexta-feira de métodos e técnicas práticas da psicologia, que esse tema foi discutido. Esse tema foi discutido e, em meio a essa discussão, eu, enquanto integrante do povo de terreiro, do povo que pertence ao candomblé, que por sinal é um povo marginalizado, é um povo que fica à margem da sociedade, é uma minoria, como muitos aí denominam, e eu cheguei à conclusão que a propagação dessa intolerância, desse preconceito, se dá não só pelo próprio meio, às vezes, infelizmente, mas também por agentes externos. E entre esses agentes aí se enquadram principalmente determinados candidatos políticos que propagam tais ideias indo de encontro a valores e ideais de determinadas crenças ou atributos religiosos de um grupo específico. O que seria o tal do preconceito? O preconceito ele é uma ideologia introjetada, né, no indivíduo. E essa ideologia introjetada ela é mediada por necessidades psíquicas. Logo, o preconceito ele é irmão da intolerância, porque o que é eu é bom, o que não é bom é o outro. Muitos estudos, muitas pesquisas demonstraram que a questão da intolerância, do preconceito, diz respeito a um sentimento negado. Quanto mais eu repudio algo no outro, quanto mais eu critico algo no outro, quanto mais eu nego esse algo no outro, provavelmente é uma característica que eu tenho na minha composição subjetiva e eu não quero admitir isso, talvez porque me tire da zona de conforto, talvez pelos meus valores e ideais, talvez pela minha constituição cultural e subjetiva que parte do núcleo familiar, do meio que eu vivi, do meio que eu me desenvolvi. Isso aí é multifatorial, é uma análise macro, na verdade. Nós devemos tomar o indivíduo em sua totalidade, de uma forma holística, para entender esse fator. E é algo que não tem como contestar, porque são estudos científicos, não é achismo. Achismo é muito fácil, todo mundo quer ter razão no Facebook e em rede social. Todo mundo quer falar o que pensa, e não o que de fato realmente é. Confundem liberdade de expressão com propagação de achismo. E o que eu estou falando aqui não é achismo. E esse repúdio pela crença do outro, pela escolha do outro, pelo jeito do outro, pela diversidade de forma geral, diz respeito, na maioria das vezes, ou se não todas as vezes, a um aspecto que eu nego em mim mesmo. Aquele cara que tanto fala mal do gay, que jura que é hétero, que Deus fez o homem para a mulher e toda aquela patifaria, aquela pataquada toda, nada mais é do que um indivíduo com problemas em relação à sua própria sexualidade. Ele pode bater de frente e dizer não, jamais. Mas é aquilo. O achismo de encontro à ciência, que é um estudo metodológico que divide o objeto em unidades de análise, utilizando como parâmetro a tal metodologia científica, para que seja atingido aí um denominador comum. Então não é achismo. O que eu quero propagar com tudo que eu estou falando é que antes de julgarmos, antes de atribuirmos valores negativos a algo ou alguém, nós devemos levar em conta que cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem escolhas próprias e, portanto, isso deve ser respeitado. Não cabe a mim, desculpas, nem a você escolher o caminho que o outro quer seguir ou dizer se é certo ou errado. É interessante como incomoda, por exemplo, a união de duas pessoas do mesmo sexo. Como incomoda tanto as pessoas? Será que realmente a base disso é somente religiosa ou é você que está incomodado pelo fato de não saciar esse desejo que na maioria das vezes de forma inconsciente já existe dentro de você? Conscientemente você não admite pelos teus valores,
pelo meio que tu vive, pelo teu contexto subjetivo e cultural. Mas inconsciente, lá dentro existe aquela fagulha, aquela ideia mal resolvida, aquele caminho mal resolvido, e você não admite e acaba transferindo isso para o outro. É um mecanismo de defesa, como diz nosso tio Freud, né? É a tal da projeção. Você acaba projetando no outro uma característica que você nega em você mesmo, ou que você desejaria ter. E não pode desfrutar desse prazer, porque é um prazer, é uma excitação. E com base nesse mecanismo de defesa, aí você julga o outro, aponta o outro. E lógico, o preconceito também vem camuflado de justificativas. Olha, eu não tenho nada contra, mas... Não é assim que funciona. Ou você tem ou você não tem. Que a partir de hoje você possa ter consciência que cada indivíduo tem uma história única. E isso deve ser respeitado. E antes de falar, antes de achar, é melhor pesquisar e estudar. Ótimo domingo a todos.